The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde a todos os presentes. Estamos aqui com o nosso primeiro evento de 2018. Aqui quem fala é Murilo Miranda. Eu vou moderar aqui o Arthur hoje. Só antes de começar a sessão do Arthur, eu queria falar aqui sobre a PAS, que é a Associação de Profissionais de SQL Server, e é da onde o nosso grupo faz parte, nosso virtual group da língua portuguesa. Algumas novidades aqui. Primeiro é esse PAS Facebook Live, que é um evento novo que a PAS vai começar a fazer todo mês, ok? Mensalmente. E são pequenos eventos no Facebook, de 30 minutos. E a primeira pessoa que vai apresentar, que vai ser agora no dia 7 de fevereiro, vai ser nada mais, nada menos do que Bob Ward, uma das pessoas que mais entende de internos de SQL Server, ou seja, um evento de graça com um funcionário da Microsoft raro, diria eu. Recomendo muito que vocês participem disso. Entrem lá no Facebook da PAS e se inscrevam e fiquem atentos a isso, que vai ser um bom investimento no seu conhecimento. Ok? Mais coisas, né, mais novidades na PAS. Agora no pass.org você tem, acho que já tinha também, mas agora eles reforçaram, eles mudaram o site, se vocês forem lá ver. No pass.org você tem uma seção de carreiras, que é o pass.org/careers. E não é só para quem está procurando emprego, mas também para empresas que estejam procurando pessoas. Essas empresas podem publicar vagas abertas para quem esteja procurando emprego no Brasil ou principalmente fora do Brasil, que é o, que é o foco aqui da PAS. A PAS está mais focada lá em Canadá e Estados Unidos. Você tem ali coisas, tem vagas de emprego procurando dentro da nossa área de ação aqui, que é a Data Platform da Microsoft, né? Próximos eventos, já aconteceu um em fevereiro, que foi no dia 1, sobre cloud. Hoje é o nosso no dia 2. Em fevereiro e março nós temos aqui 3 páginas de eventos, eu não vou ler todos, mas você pode ver que existem muitos virtual groups na PAS, incluindo o nosso aqui no meio, verdinho, né? Mas tem outros idiomas, você tem persa, tem chinês, tem francês, espanhol, italiano, etc. E coisas mais temáticas como Big Data, como híbrido, in-memory, security, performance, etc. Ou seja, aqueles eventos todos estão no site da PAS, que é o pass.org. A agenda está lá, é só você ir no site consultar, até se inscrever nesses grupos para receber as atualizações dos novos eventos, e ficar atento aí com as coisas novas que vão aparecendo. Certo? SQL Saturdays, nem em fevereiro e março não vamos ter nenhum no Brasil nem em Portugal, infelizmente. Porém, se você mora no Canadá, Estados Unidos ou em algum desses países ou cidades que estão aqui, esses são os próximos eventos de fevereiro e março. Tá? Pode ser que seja útil para alguém, para quem está no Brasil e Portugal, nesse caso não. Ok, sem mais delongas, vou passar aqui a apresentação para o Arthur. Arthur, antes eu vou passando aqui a tela para você, mas você já poderia ir falando aí, inclusive, o que você vai mostrar na sua sessão. Você vai falar aqui de dimensional, vai fazer uma comparação dimensional e tabular, certo? Conta aí, fala aí, dá uma introdução e boa sorte, qualquer coisa. Já agora, quem tiver questões pode ir mandando, eu vou filtrar aqui, vou passar depois para o Arthur e o Arthur responde, ok? É contigo agora, Arthur. Tudo bem, pessoal. Primeiramente, boa tarde. Murilo, tá conseguindo ver minha tela ou você tá vendo a Sim. apresentaçãozinha do webinar? Não, tô vendo aqui o tabular, o multimídia, tô vendo o PowerPoint mesmo, tranquilo. Ah, tá vendo o PowerPoint, tudo bem, porque tá aparecendo para mim a tela do webinar, então eu tava preocupado de vocês estarem vendo a mesma coisa. Bom, boa tarde, pessoal, obrigado pela presença de todos. Eu sei que, principalmente para quem está no Brasil, é um horário meio complicado, né, o horário do almoço. Então, assim, eu percebi com o tempo aí trabalhando com BI que existe uma certa dificuldade técnica e relacionada principalmente à arquitetura de decidir com base nos requisitos do projeto qual o modelo mais apropriado para se usar do análise SES, né? A partir de 2012 aí foi lançado o modelo tabular, é um modelo mais simples de se construir a arquitetura do projeto, né, de cubos, e eu percebi que existe uma certa dificuldade técnica mesmo, de arquitetura, de decidir qual modelo você vai usar no projeto. Então, com base nos requisitos técnicos e requisitos de negócio,
é possível que você decida qual modelo usar. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Deixa eu só botar aqui no slide, pronto. Bom, atualmente, pessoal, vamos lá, eu me chamo Arthur Luiz, né? Já tenho aí um tempinho com a galera da comunidade do Paz e da comunidade em si mesmo aqui no Brasil. Hoje eu trabalho no time de consultoria da Microsoft, no time de Data Insights, né, da Microsoft. Tenho algumas certificações, sou instrutor oficial e tem um blog aí que no final da apresentação eu vou deixar o link com vocês, tá? E aí, pessoal, eu gosto de fazer uma coisa mais dinâmica mesmo, né? Então, se vocês tiverem pergunta, acionem aí o Murilo, que daí o Murilo me interrompe, dependendo da pergunta eu respondo na hora, respondo depois, e a gente vai fazendo uma coisa mais dinâmica, tá? Então, pessoal, inicialmente, sobre o que a gente vai falar hoje, tá? Então, a gente vai ter uma introdução sobre o que é Business Intelligence. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, até para a galera que é mais iniciante e tal. Então, é uma pequena introdução sobre isso, tá? Eu tenho aí outros vídeos mais aprofundados sobre esse assunto. Eu tenho aí um vídeo chamado Por Detrás dos Relatórios, então se vocês quiserem depois assistirem e se quiserem me procurar para fazer perguntas, tiverem dúvidas, eu estou disponível, tá? Então, a gente vai entender um pouco do modelo multidimensional, o que é esse modelo multidimensional, por que esse cara existe, quando que a gente usa esse cara, e aí a gente vai entrar um pouco no análise sepsis, vai ver um pouco da arquitetura do análise. Então, a gente vai ver aí como que o análise trabalha, quais os tipos de conexão, quando eu uso o modelo tabular, quando eu uso o modelo multidimensional, como que eu me conecto ao meu dado, qual o formato de linguagem que eu uso para conectar em cada modelo e para trabalhar nas regras de negócio de cada modelo. Aí a gente vai entrar mesmo nas principais diferenças. Então, a gente vai ver diferenças de arquitetura e diferenças em modelo de desenvolvimento, tá? E aí a gente vai ver sobre o MDX, que é o Multidimensional Expression, e o DAX, né, que é o Data Analysis Expression, que são as duas linguagens que a gente usa para conectar nesses modelos de cubo, e eu vou falar um pouco para vocês sobre os principais pontos de diferença e de dificuldade de trabalhar com cada uma delas. Aí a gente vai entrar realmente na pergunta, qual modelo eu uso? Né? Então, a gente tem algumas perguntas que precisam ser feitas, e através dessas respostas, a gente decide qual modelo a gente usa. Aí eu entro um pouco na solução do PaaS, do Azure, do Analysis Services, e um pouco em outras soluções que a gente pode usar de workaround para caso você não tenha budget, ou caso você não tenha uma estrutura tão definida de BI, então, o que eu posso usar dentro da minha empresa para poder substituir o análise ou substituir o Azure Analysis Services, tá? Então, a gente tem outro tipo de solução que a gente pode usar, tá? Então, vamos começar, pessoal. Primeiramente, né, o que as empresas hoje, instituições, têm de problema. Isso é uma coisa mundial, não é uma coisa Brasil, não é uma coisa órgão privado, é uma coisa de qualquer instituição. A padaria do tio João vai ter esse tipo de problema. Tá? Basicamente, pessoal, os dados que são chave para o negócio estão distribuídos em múltiplos sistemas. Então, eu gosto geralmente de citar o exemplo de uma instituição de ensino, por exemplo. Então, você vai ter aí uma faculdade, ela vai ter o dado da área de vendas, o dado da área de reclamações dos alunos, o dado da área de lançamento de notas, por exemplo. Então, basicamente, fazendo uma análise fria de uma faculdade pequena, você vai ter pelo menos aí 3 sistemas. Então, o segundo ponto é que achar a informação necessária para tomada de decisão demanda tempo e propende a erro. Então, por que demanda tempo? Vamos lá. Então, vamos supor que a gente tem essas três áreas dentro da faculdade e que eu, como diretor dessa faculdade, eu preciso saber o seguinte, ó, eu estou tendo reclamações em massa de alunos, dizendo que as notas deles estão erradas porque o professor não está dando aula direito e etc. Então, eu preciso cruzar a área de reclamações, dados da área de reclamações para saber quais são os alunos, quais os principais assuntos das reclamações e etc. Com a área relacionada à análise de nota para eu saber quais são as notas, como é que está o sistema de faltas desses alunos, qual o principal professor que recebe reclamação e etc., para que eu possa tomar uma decisão. A decisão será, eu dou ouvido aos alunos e
estabelecido que esse professor não é bom para essa matéria ou não? É um professor de qualidade e, na verdade, os alunos que mais reclamam são os alunos que estão faltando, são os alunos que não estão fazendo os trabalhos, etc. Então, é uma resposta que eu preciso para tomar uma decisão, mas que o meu dado está distribuído em pelo menos 2 sistemas diferentes. Então, eu vou pedir isso para a minha área de TI e a minha área de TI vai ter que, com SQL Server, eu tenho uma estrutura Y no banco Oracle. Eu vou precisar que a minha área de TI cruze 2 bancos diferentes com talvez estruturas, né, transacionais diferentes para poder me dar esse dado. Então, eu posso ter sujeira no meio desse dado, eu posso ter duplicação de registro no meio desse dado. Esse dado vai demorar para me ser entregue, dependendo da quantidade de demanda que a minha área de TI tiver. Esse dado vai ser feito com baixa qualidade, vai ser entregue, né, com baixa qualidade. Então, a minha questão, né, que é fundamental para a minha tomada de decisão do meu negócio, ela é difícil de ser respondida. Tá? Então, como que eu resolvo esse tipo de problema? Tá? Então, a gente entra aí no que a gente tem, que é a solução de Business Intelligence. Tá? Então, basicamente, pessoal, essa solução de BI, né, de inteligência de negócios, ela contém aí um data warehouse, ou seja, um armazém de dados, que é um banco de dados centralizado, que vai possuir os dados históricos, que são chave para a minha tomada de decisão. Tá? Então, eu vou analisar quais os dados que eu preciso, eu vou trabalhar num processo de correção, de identificação desses dados, vou trazer esses dados para dentro de um DW. Tá? Feito isso, pessoal, eu vou criar toda uma estrutura de um sistema corporativo para análise dedicada à diretoria, ou seja, a quem pode tomar decisão em cima desses dados. Tá? Então, eu vou ter aí um sistema dedicado para essa galera que é responsável por essa tomada de decisão. Tá? E essas informações gerenciais históricas, elas vão ser não voláteis, tá? Visando uma análise evolutiva do meu negócio. Então, óbvio, né, que isso depende muito da regra de negócio, do que eu quero analisar. Todo o sistema de data warehouse vai ser assim, Arthur? Nem sempre. Tá? Então, a gente trabalha aí com maioria. Né? Na maioria das situações, um sistema de DW ele vai ser propenso a uma análise histórica, tá? Desse data warehouse, desse negócio. Tá? Então, a gente tem aí esses 3 pontos que vão ser resolvidos com o sistema de Business Intelligence. Tá? Então, pessoal, basicamente, a gente tem como arquitetura de um sistema de BI esse fluxo. Então, eu vou ter origens diferentes. Tá? Essas origens vão se cruzar dentro de um ambiente de ETL. Então, eu vou ter um ambiente de extração, transformação e carga de dados. Tá? É necessário que eu faça uma limpeza desses dados. Então, eu vou ter que analisar a granularidade das informações dentro de cada uma das origens, eu vou ter que cruzar essas granularidades, eu vou ter que deduplicar informações. Então, eu vou ter, por exemplo, o aluno Arthur Luiz, que fez uma reclamação, eu vou ter o aluno Arthur Dantas, que fez uma outra reclamação, e eu vou ter somente o aluno Arthur, que fez uma terceira reclamação. E o dado de venda é o Arthur Josenberg Dantas Luiz, que é o nome completo desse aluno. Então, como que no cruzamento dessas informações eu vou saber que essas 4 pessoas é a mesma pessoa? Então, eu vou precisar ter um sistema de inteligência dentro desse ETL para poder deduplicar esse registro, né, para poder ter uma informação mais consistente acerca dessas reclamações, acerca desse aluno, acerca dessas notas e etc. Feito isso, pessoal, aí uma curiosidade interessante, tá? Segundo Kimball, o projeto demanda aí de 70% a 80% do tempo no ETL. Então, no ETL que você vai ter toda a regra de negócio desse DW, é no ETL que você define todos os dados que vão ser levados de um lado para o outro e como eles vão ser levados e qual a qualidade desses dados. Então, é importante que a gente construa um ambiente de ETL consistente. Tá? Esse dado vai ser inserido dentro do sistema de data warehouse, dentro de um banco de dados, dentro de uma área de data warehouse. Arthur, vai ser sempre o SQL Server? Não, você pode ter um data warehouse que vai ser um Excel, dependendo da quantidade de dados. Você vai ter um data warehouse que pode ser um Oracle. Você vai ter um data warehouse que vai estar dentro do Azure. Você vai ter um data warehouse que vai ser o SQL Server, que vai ser o
Azure SQL Database ou que vai ser o Azure SQL Data Warehouse. Então, assim, aqui não está sendo discutida tecnologia com relação ao Data Warehouse, mas sim a questão do conceito do que esse cara é e do que ele significa para um projeto de BI, tá? Então, aí eu tenho, a partir do Data Warehouse, a possibilidade de ir direto para as análises e para os reports, ou eu tenho a possibilidade de ir para os data models e a partir dos data models ir para a parte analítica, né, dos dados. Então, pessoal, por que o data model, que é ali o cubo, ele é algo que pode ou não existir? Então, vamos lá. Eu preciso sempre de um cubo, né, que é esse cara que a gente vai analisar hoje dentro dessa apresentação? Não. Vamos supor que você tenha um banco de dados pequeno, de, sei lá, 1 giga, onde você tem análises pequenas e de pouca complexidade, é geralmente somatório, você não tem métrica semi-aditiva e não aditiva, você não tem análise temporal, você tem realmente uma análise estanque de somatório do teu dado relacionado ao tempo e relacionado às demais dimensões. Tá? Então, eu posso simplesmente criar uma query, né, que me traz esse dado agregado, sumarizado durante o tempo e durante as dimensões que eu tenho dentro desse projeto, e apresentar isso no meu modelo de reporte, no meu modelo de analytics. Tá? O que eu perco nesse caso? Nada, porque tecnicamente 1 giga de agregação não vai me afetar aí na minha performance. Tá? Obviamente, dependendo da complexidade do armazenamento e da estruturação desse dado. Por isso que eu falei, é uma complexidade simples por uma quantidade de dado pequena. Tá? Então, quando que eu insiro um cubo dentro do meu projeto? Quando ou o meu projeto é complexo demais, ou a minha quantidade de dado é muito grande. Então, eu tenho aí centenas de registros sumarizados em métricas que não são somente aditivas, eu tenho métricas semi-aditivas, eu tenho cálculo percentual, dentro de várias dimensões, numa análise comparativa de meses e de anos. Cara, se você for fazer queries para fazer isso, você vai ter um problema seríssimo de performance. Então, aí entra uma sumarização ou um dado armazenado em memória, tá? Entre agregações de um cubo, nesse caso. Uma outra situação em que eu posso usar um cubo é quando o meu projeto ele é muito complexo. Então, eu tenho muitas métricas semi-aditivas e não aditivas, eu tenho muitos relacionamentos parent and children e eu tenho muitos cálculos realizados ao longo do tempo. Então, com base nisso, você criar uma query inteligente que te entenda sumarizações semi-aditivas e não aditivas dentro de uma hierarquia parent-children vai te dificultar, vai dificultar a performance, vai dificultar manutenção, vai tornar o teu ambiente muito complexo. Então, nesse caso, é mais simples que eu demande um tempo do meu projeto criando um cubo. Tá? Então, é importante que você também saiba quando utilizar ou não um cubo, seja ele multidimensional ou tabular, tá, pessoal? Então, nem sempre é necessário, quando necessário, é aí que a gente vai entrar agora na apresentação para a gente decidir qual modelo a gente usa com base nos requisitos do sistema. Por enquanto, modelo tudo tranquilo, né? Nenhuma pergunta, certo? Sim, tudo tranquilo aqui. Beleza, então. Então, vou tocar para frente, pessoal. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que é esse modelo multidimensional. Então, pessoal, primeiramente, o conceito de modelo multidimensional é um banco de dados à parte, tá? Então, eu mesmo tinha muita dúvida com relação a isso quando eu comecei a estudar essa parte, eu percebo que a galera realmente tem muita dúvida em entender isso. Então, o que é um modelo multidimensional? Cara, é uma forma de armazenar diferente. Então, enquanto no modelo transaction, né, que a gente chama, que é o modelo tabular mesmo do SQL Server, né, ele é baseado em teoria de conjunto, então você tem aí o dado armazenado dentro da estrutura de página, onde você tem uma análise bidimensional, né, onde você tem linha e coluna. No modelo multidimensional, você vai ter aí uma análise tridimensional. Então, você não vai ter só linha e coluna, você vai ter linha, coluna e profundidade. Tá? Então, aí uma curiosidade é que a gente pode ter mais de, se eu não me engano, 120 possibilidades de eixos
dentro do modelo multidimensional. Tá? Então, obviamente, na explicação, para tornar claro, a gente usa um cubo, onde eu tenho linha, coluna e profundidade. Então, eu tenho aí, na face de baixo do cubo, né, eu tenho o tempo, então eu tenho dia 8 do 7, dia 9 do 7, e dia 10 do lateral esquerda, aí a localidade, então eu tenho dados relacionados a SP, ao Distrito Federal e ao Rio de Janeiro, e eu tenho aí na face de profundidade a linha de produto, então produto linha 1, linha 2 e linha 3. Tá? Então, basicamente, cada célula desse cubo, né, cada mini cubo desse vai armazenar um valor agregado que vai estar relacionado ao cruzamento dos 3 eixos. Então, por exemplo, eu tenho 109 vendas no dia 8 do 7, no estado de SP, para a linha 1 de produtos. Então, eu vou ter 127 vendas para esse mesmo estado, para a mesma linha, só que no dia 9 do 7. Eu vou ter 89 produtos vendidos para o DF da linha 1, da linha de produtos 1, no dia 8 do 7, e assim sucessivamente. Então, gente, cada mini cubinho desse vai ter um valor para cada tempo, para cada linha, para cada estado. E, obviamente, eu estou considerando que eu tenho 3 dimensões. Se eu tiver 100 dimensões, você vai ter uma agregação para cada cruzamento de cada dimensão dentro desse fato. Tá? Então, isso visa performance. Quando eu pedir, eu quero saber quantas vendas eu fiz por estado no ano passado, ele não vai construir esse cálculo em tempo de execução da minha solicitação. Esse cálculo já está pré-agregado. Ele vai me trazer somente os valores. Tá? Então, basicamente, é assim que funciona o armazenamento dentro de um modelo multidimensional. Tá? Então, eu tenho o eixo 1, eu tenho o eixo 2 e eu tenho o eixo N. Né? Por que eixo N? Porque eu posso ter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, dependendo da quantidade de dimensões e dependendo da quantidade de atributos de dimensões, dependendo das hierarquias dessas dimensões que eu tiver dentro do meu modelo multidimensional. Tá, pessoal? Basicamente, então, pessoal, para uma explicação mais clara, eu tenho aqui, eu quero saber quantas vendas eu fiz no DF, na linha de produtos 2, no dia 9 do 7. Está lá no meiozinho, ele vai me trazer aquela célula, 65 vendas. Tá? Então, é assim que o cubo multidimensional funciona e é assim que a arquitetura multidimensional funciona. Isso vai funcionar só no análises? Não. Qualquer estrutura de cubo multidimensional, seja da IBM, seja da Microsoft, seja da Oracle, vai funcionar desse mesmo jeito, porque isso é um conceito de armazenamento. Tá? Não é só a parte de arquitetura do produto. Tá? Vamos passar para frente então, pessoal. Bom, como a arquitetura do Analysis Services atualmente, que é o BI Semantic Model, né, que foi uma junção que a Microsoft fez do modelo tabular lá no SQL Server 2012 com o modelo multidimensional que já existia, ele ficou dessa forma. Então, eu tenho modelo multidimensional e modelo tabular como modelo de data model. Tá? Bom, para trabalhar com a parte lógica com a parte de consulta, ou seja, query dentro do modelo, eu tenho a opção do MDX para o multidimensional e a opção do DAX para o tabular. Tá, no 2016, a partir do SQL Server 2016, eu posso usar também o MDX para fazer consultas no cubo tabular. Tá? Eu posso fazer também. Mas, né, a linguagem, né, padrão de uso para cada um dos modelos são essas. Então, MDX significa Multidimensional Expression e DAX significa Data Analysis Expression. Então, a gente vai falar um pouquinho mais desses caras lá na frente. Tá? E como acesso ao dado, pessoal, eu tenho para o multidimensional 2 opções. Né? Eu tenho o Rollup e o Mollup. Rollup significa Relational Online Analytical Process, e para o Mollup eu tenho Multidimensional Online Analytical Process, ou seja, eu tenho um modelo relacional analítico e eu tenho um modelo multidimensional analítico. O modelo multidimensional é o armazenamento que a gente acabou de ver no slide anterior. O modelo relacional é eu consultar o meu banco de dados transacional através de query. Então, o meu dado, na verdade, ele está armazenado logicamente numa estrutura multidimensional, mas quando eu vou buscar esse dado, eu busco usando query. Tá? Ele não está pré-agregado.
Já o tabular, eu tenho praticamente a mesma coisa com nomes diferentes. Eu vou ter o modelo X-Velocity e eu vou ter o modelo Direct Query. O X-Velocity, basicamente, vai ser... o modelo X-Velocity vai ser... Só um minuto, pessoal. O modelo X-Velocity vai ser uma forma de trabalhar com o dado armazenado em memória, em modelo tabular, tá? E o modelo Direct Query é basicamente o rollup, só que usando o modelo tabular. Então, eu vou conectar ao modelo, ao meu transacional, usando o query, tá? Através do modelo tabular. Então, são nomes diferentes para fazer basicamente a mesma coisa. Só que um vai estar armazenado em disco, o outro vai estar armazenado em memória. A gente vai ver isso com detalhe daqui a pouquinho. Beleza, pessoal? Bom, então, sobre o modelo multidimensional, a gente entra um pouquinho agora nos conceitos desse cara, né, para entender um pouco mais. Então, o armazenamento é feito em modelo multidimensional, então eu tenho agregações de dados armazenados em disco, tá? Segundo ponto, eu trabalho com armazenamento em disco, tá? Sobre performance, né, é interessante que eu trabalhe com os dados em cache, tá? Então, eu tenho como configurar essa questão de cache no modelo multidimensional. Então, o ideal é que os dados estejam pré-agregados, porque tem muita gente que trabalha com o cubo multidimensional, tem problema de performance, aí pensa que o problema, na verdade, está na estrutura de arquitetura dos dados, etc. Mas, na verdade, não. A questão é que, se você não fizer as agregações corretamente, o análise multidimensional não performa. Tá? Então, a performance do análise está vinculada às agregações. Ok, usa-se um multidimensional expression para manipulação dos dados, que é o MDX, e você trabalha com os modelos MOLAP, ROLAP e ROLAP, que é o modelo híbrido, né, que é uma funcionalidade do Analysis que pouca gente conhece, se chama Proactive Cache. Então, você pode trabalhar com um modelo que, ora você usa o MOLAP, ora você usa o ROLAP. Tá? Então, é um cara legal de se usar dependendo da situação. Tá? Bom, no modelo tabular, a gente tem os dados armazenados de forma tabular. Então, diferente do modelo multidimensional, que pré-agrega os dados em forma de cubo, o modelo tabular, apesar de ser chamado de cubo, ele é um monte de tabela interligada igual você tem no SQL Server. Porém, isso vai estar em memória. Tá? Então, você tem, na verdade, tabelas ligadas através de chaves. É isso. O modelo tabelar do Analysis é o SQL Server em memória. É mais ou menos isso, para um entendimento mais simples, né? Bom, você trabalha com armazenamento em memória usando a tecnologia X-Velocity. E o que é essa tecnologia? Essa tecnologia foi criada em 2010, foi lançada em 2010, dentro do Power Pivot, e você, na verdade, trabalha com o dado armazenado em memória em modelo colunar. Então, você tem uma questão aí de compressão de dados. Tá? Então, você fala, mas vai para a memória esse dado todo? Então, se eu tenho 5 GB de dados, quer dizer que eu vou estar subindo 5 GB de memória? Não. Depende, obviamente, da seletividade do teu dado, mas, em média, 5 GB vai virar em torno de 1 a 2 GB de dados compressos no modelo X-Velocity. Até menos, tá? Dependendo, obviamente, da seletividade, dependendo de como o teu modelo foi estruturado. Tá? Bom, você tem dados lidos a partir do cache de maneira atômica, ou seja, o que é um dado atômico? Esse dado não está pré-agregado. As agregações vão ser construídas conforme eu solicitar dentro do relatório. Mas, Arthur, isso não é ruim? Você não acabou de explicar nos slides anteriores que isso é um problema no caso do análise multidimensional? Sim, porque o dado do análise multidimensional está em disco, esse dado está em memória. Então, o cálculo, a agregação de um dado em memória é muito rápida. Então, assim, a gente vai ver quando a gente for ver nas diferenças que o análise tabular em performance só perde para o multidimensional em um momento. A gente vai discutir isso daqui a pouco. Sobre manipulação de dado, a gente usa a parte do Data Analysis Expression, que é o DAX,
para manipulação dos dados, tá? E a gente trabalha com os modelos XVelocity e Direct Query. Então, o XVelocity, dado comprimido em memória, usando o algoritmo de compressão. Direct Query nada mais é do que um apontamento para uma query que vai lá no meu banco de dados buscar o meu dado. Tá? Meu banco de dados, minha origem de dado, pode ser um Excel, pode ser, sei lá, um stream, whatever. Ok, pessoal. Principais diferenças. Tá? Aí a gente entra agora na parte de que tem, né, sobre o multidimensional, armazenamento em disco, como já foi dito. A gente tem para o tabular armazenamento em memória. Tá? Com relação à performance, quando que eu performo o meu modelo multidimensional? Quando as minhas agregações foram bem construídas. Quando que eu performo meu modelo tabular? Quando ele está em modelo XVelocity. Tá? Então, Direct Query, na maioria das vezes, não vai ser performático, obviamente depende da tua origem. Depende, tá? Sobre alta disponibilidade. Modelo multidimensional, é possível. Eu posso usar um failover cluster instance do Windows e configurar o meu análise em duas instâncias diferentes, apontando para um disco. Então, eu consigo ter alta disponibilidade no meu modelo multidimensional. No tabular eu consigo, somente no Azure. No modelo on-premise hoje eu não consigo fazer isso, porque eu não tenho como fazer alta disponibilidade usando como dois sistemas diferentes apontando para a mesma memória. Ainda não é possível isso. Então, eu não consigo ter alta disponibilidade no modelo tabular, tá? No modelo on-premise. Bom, scale-in, multidimensional, tá aí, ilimitado entre aspas, tá? Quantos discos de quantos teras eu consigo colocar para fazer scale-in dentro da minha máquina, né? Então, assim, para o modelo agregado de dados, cara, é ilimitado. Para o modelo tabular, limitado. Eu tenho uma quantidade de memória que eu consigo colocar dentro de um servidor. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Tá? Scale out no multidimensional é a mesma questão da alta disponibilidade. Né? Eu consigo fazer scale out do multidimensional porque eu consigo adicionar discos, já o tabular eu não consigo fazer isso porque eu não consigo ter outros servidores compartilhando memória. Né? E query scale out eu tenho nos dois. Tá? Eu consigo fazer tanto no modelo multidimensional quanto no modelo tabular. Ok, então vamos adentrar um pouco nas diferenças. Com relação à performance, né? Bom, pessoal, casos de performance. Vamos lá, vamos pensar no caso que é o seguinte, eu tenho relatórios com pouca granularidade de dados, tá? Então, ou seja, eu não tenho minhas agregações bem definidas. Tá? Então, enquanto no modelo multidimensional o meu dado vai ser leitura atômica, ou seja, não tem agregação, no in-memory vai ser leitura atômica, mas de dado colunar, ou seja, dado compresso em memória. Logo, quem vai ter melhor performance? O in-memory. Vai ser o análise tabular. Tá? Bom, situação onde eu tenho relatórios de dados agregados sem agregações definidas no modelo OLAP. Então, eu tenho leitura atômica ainda dos dados no disco, e agregação realizada na memória. No outro cara, eu tenho a mesma situação, eu tenho leitura atômica, mas de agregações que vão ser feitas em memória e o meu dado está compresso em memória. Logo, a minha solução em memória vai ser melhor. Tá? Bom, relatórios de dados agregados com agregações definidas no modelo OLAP em disco, ou seja, eu fiz todas as agregações bem definidas, mas eu não coloquei esse dado em cache. Tá? Então, a leitura do dado agregado está sendo feita em disco. No in-memory, eu não tenho pré-agregação, então eu estou tendo que agregar tudo em memória, tá? Porém, com dados colunares, compressos, tudo em memória. A performance é comparável. Então, posso dizer aí que eu vou ter a mesma performance, uma performance que difere pouco de um para o outro, dependendo da situação, usando um modelo ou outro, nesse caso. Quando que o análise multidimensional vai ser melhor que o análise tabular? Quando eu tiver Proactive Cache com agregações bem definidas. Então, eu vou ter um dado em memória pré-agregado. Então, nesse caso, o meu multidimensional vai estar em memória pré-agregado, o meu tabular vai estar em memória, mas não agregado.
Então, nesse caso, o meu modelo multidimensional vai ser superior em performance ao meu modelo tabular. Então, você percebe aqui que, com relação à performance, na maioria das vezes vai ser melhor você usar o tabular. Tá? Então, aí a gente desmistifica um pouco essa questão de performance, tá? Porque é entendível um pouco porque que, se você for ler documentações, a Microsoft diz sempre prefira usar o modelo tabular. Então, a performance é meio que indiscutível do modelo multidimensional se comparar, do modelo tabular se comparado ao modelo multidimensional, tá, pessoal? Bom, vamos lá. Com relação à alta disponibilidade, né? Então, no multidimensional, eu consigo usar o Failover Cluster Instance para poder conseguir ter alta disponibilidade no meu ambiente. No tabular, eu não tenho como ter alta disponibilidade. Então, a gente vai ver que uma das perguntas é essa. Alta disponibilidade é um pré-requisito? Se for, esquece tabular. Já não é mais possível de você usar o modelo tabular no seu ambiente. Tá? Scale in / scale out. Então, pessoal, eu consigo fazer scale in e scale out no modelo multidimensional? Sim. É adição de disco. Então, eu posso adicionar aí N discos no meu servidor ou nos meus servidores, né, cujo o análise está distribuído em modelo multidimensional. Já no tabular, eu consigo fazer scale in? Sim. Então, ó, eu posso aumentar a memória. Tá? Então, esse cara pode aumentar a memória, mas vai ter um momento em que a memória não vai mais poder ser aumentada e eu não vou poder fazer scale out desse ambiente in memory. Então, você também tem que tomar cuidado. Mas, Arthur, isso é uma questão crítica? Cara, depende. A gente está falando aí de 10 gigas de dado compresso em memória, que vai se tornar aí 3 gigas, 2 gigas e meio. Então, assim, é tão crítico essa questão de tamanho? Nem tanto, depende do tamanho do teu ambiente, depende do que você está fazendo, né, no teu ambiente. Ok, pessoal? Com relação a desenvolvimento, tá? Então, a gente vem para as diferenças na usabilidade dos dois modelos com relação a desenvolvimento. Bom, eu preciso usar actions. O que são as actions? Eu quero clicar em alguma coisa e eu quero que ele me redirecione para uma outra página na internet. Bom, só o multidimensional faz isso. O tabular não tem essa opção. Aggregations são as agregações. Né? Então, a performance do multidimensional está dentro disso. O tabular não tem pré-agregação. Então, não consigo fazer isso no modelo tabular. Tá? Calculated columns. Isso é um ponto em que o multidimensional deixa a desejar. Por exemplo, eu tenho first name na minha tabela de cliente e last name na minha tabela de cliente. Ok, levei isso para dentro do meu cubo e eu quero criar uma coluna chamada full name. Eu não consigo fazer isso. Eu tenho que ir lá, alterar na minha origem e ele vai refletir isso no modelo multidimensional para conseguir apresentar isso no meu modelo multidimensional. Eu acho que esse é um ponto a desejar do modelo multidimensional. No tabular, eu consigo fazer isso, mas somente com in-memory. Eu não consigo fazer isso com direct query. Tá? Calculated table. Então, às vezes, por algumas situações, você quer fazer alguns workarounds, né, para conseguir resolver alguns problemas de negócio. Então, você cria uma tabela e você aponta para essa tabela para que vai te dar uma regra de negócio específica, etc. Eu não consigo fazer isso no multidimensional, só no tabular. Aí a gente vem para algumas outras situações específicas, como custom assemblies, custom rollups, default measures, data mining. Esses pontos são todos únicos e exclusivamente referidos dentro do multidimensional. Tabular eu não tenho isso. Tá? Então, desses caras aqui, um cara interessante para se entender é o custom rollup. Então, o custom rollup, pessoal, é uma espécie de measure semi-aditiva ou não aditiva dentro de uma hierarquia parent and children. Tá? Então, isso é um cara interessante e ao mesmo tempo complexo de se fazer se você for fazer isso usando query. Então, nesse caso, esse é um ponto de decisão. Eu tenho uma necessidade de fazer isso no meu ambiente? Tenho. Cara, isso vai ser complexo de fazer no modelo tabular. Tá? Porque para fazer isso no modelo tabular, eu preciso usar DAX. E DAX bem avançadinho, né, para conseguir sair do outro lado nisso. Então, é complicado. Data mining, né? Então, você quer fazer mineração de dados com os algoritmos lá pré-definidos pela Microsoft, o modelo multidimensional não tem isso no tabular. Então, se você quer brincar com mineração, já não tem nem conversa. Tem que ir para o multidimensional. Hierarquia
hierarquias com atributos de dimensão Snowflake. Então, quando eu preciso fazer uma hierarquia baseada numa dimensão que foi quebrada em 3, 4 dimensões diferentes, tabelas diferentes, né? Então, tem lá tabela de país, tabela de estado, tabela de cidade. Elas estão ligadas em tabelas diferentes e eu preciso fazer a hierarquia dessas dimensões. Eu consigo fazer isso no multidimensional, no tabular, somente com DAX. Eu preciso usar Related Table para trazer essas colunas para uma tabela específica, onde essa hierarquia vai ficar definida, e aí eu defino a hierarquia. Então, apesar de ser simples, eu vou brincar com DAX para criar isso. Bom, importação Power Pivot. Cara, não tem possibilidade, eu só consigo fazer isso no tabular. Eu não consigo pegar um cubo que eu tenha criado no Excel em modelos de Power Pivot para poder importar isso para o modelo multidimensional. Eu vou precisar reconstruir esse cubo. Tá? Assim como também, mesma ferramenta, eu não vou conseguir pegar um cubo no tabular e migrar transparentemente para o modelo multidimensional. Então, o Power Pivot usa a mesma tecnologia do tabular, então não tem como eu migrar do Power Pivot para o multidimensional. Distinct Count. Cara, isso é default no multidimensional. No tabular eu tenho que usar DAX. Named Sets, ou seja, eu quero criar grupos, por exemplo, acontece muito, né? Eu tenho os estados, as unidades federativas, eu analiso meu negócio por unidade federativa, eu analiso por Brasília, por, sei lá, região centro-oeste, região nordeste, região sul, etc. Mas eu tenho as minhas regiões negociais. Então, por exemplo, já aconteceu em projeto meu que o Rio Grande do Sul faz parte da mesma região com a Bahia, na região negocial da área. Então, nesse caso, a gente criaria um named set, unindo essas regiões e criando um conjunto de região específica para esse cara. Eu só consigo fazer isso no multidimensional, não consigo fazer isso no tabular. Write back. Inclusive, isso é engraçado, está escrito em todas as documentações, né? Isso é usado em ambiente de teste. É quando você consegue escrever no dado armazenado dentro do cubo. Então, você dá a opção de, através da interface gráfica, o usuário final alterar o dado que está armazenado. Então, ele deixa isso bem claro, até porque não é boa prática, né, dentro do BI, você permitir ao usuário mudar o dado histórico, né, isso não existe. O ideal é que o dado seja refletido de acordo com como ele está na origem, até porque esse cara vai te dar noções gerenciais. Então, o writeback é um cara que não tem no modelo tabular, que existe no modelo multidimensional, mas assim, você quase não vai usar esse cara. Tá? Por que esses caras estão em negrito? Dimensão rolling play, de relacionamento pai-filho e relacionamento muito para muitos. Porque são caras muito usados em modelos de BI, cujo a criação desses caras usando tabular é complexa demais ou não possível. Tá? Então, se você tem dimensão rolling play, se você tem relacionamento pai-filho, se você tem relacionamento de muitos para muitos, é melhor que você evite o uso da solução tabular, pela solução multidimensional. Tá? Métricas semeditivas também, apesar de que as métricas semeditivas são mais tranquilas de se fazer com DAX. Tá? Inclusive, se você tiver dúvidas sobre isso, eu tenho links aqui que eu geralmente uso para pesquisar quando eu preciso fazer, que você pode usar para conseguir usar isso no teu projeto. Tá? Cálculos temporais. Então, no multidimensional, a gente tem lá um conceito chamado, acho que é temporal measures, eu não lembro exatamente se esse é o nome, que ele pré-constrói para você, de acordo com a tua necessidade, vários cálculos temporais que são importantes para o negócio, como, por exemplo, year to date, month to date, week to date, que são geralmente aí cálculos muito usados em conceitos de análise temporal de dados. No tabular, eu tenho que usar isso, eu só consigo fazer isso com DAX, e somente se o meu dado estiver em memória. Se eu estiver usando a tecnologia Xvelocity, se eu estiver usando o Direct Query, eu não consigo fazer isso. Tá? E o comando scope, que é um comando legal pra caramba do modelo multidimensional, também não tem no tabular. O que esse comando faz? Eu tenho lá um cálculo que ele é, sei lá, a soma do meu lucro líquido mais o meu
mais a minha receita líquida dividido pelo gasto com imposto. Esse cálculo ele é verdadeiro em todos os estados, exceto no Distrito Federal. No Distrito Federal, ele vai ser dividido pelo imposto mais os juros. Então, nesse caso, eu usaria um comando scope no meio ali do meu cubo, dizendo que quanto o filtro for o DF, o cálculo muda. Tá? Então, esse cara é legal pra caramba de se usar dentro do teu modelo. É claro, é um cara que você vai usar vez ou outra, dependendo da situação, mas que é um cara que vai se tornar complicado de você conseguir construir no tabular. Você vai ter que usar o workaround para poder usar. No modelo multidimensional, ele faz esse default. Tá? Então, aí tem tem aí a gente passou aí pelas principais diferenças no uso desses caras, tá? Bom, MDX versus DAX. Pessoal, o MDX é uma linguagem complexa pra caramba que exige um profundo conhecimento de modelo dimensional. Então, assim, quando eu dou aula, eu dou palestras explicando aí sobre conceitos de modelagem dimensional, como, por exemplo, dimensão, tipos de fato, tipos de measure, hierarquia, tipos de hierarquia, como você faz drill down, drill up, drill across, e etc., que são conceitos aí não muito falados, não muito lidos, né, geralmente pela maioria das pessoas que constrói BI nas empresas, esses conceitos se tornam verdadeiros e extremamente utilizados dentro do MDX. Então, eu preciso entender o que é uma hierarquia, o que é uma measure semi-aditiva, o que é uma dimensão degenerada, para eu conseguir criar o meu MDX. Tá? Com DAX, como o DAX é uma linguagem parecida com Excel e que foi criada para se trabalhar dentro do modelo relacional, ou seja, com queries que você faz, entre aspas, join, né, porque você não tem o nome join, né, você vai ter lá lookup value, você vai ter related, você vai ter uns relacionamentos lá lógicos, então assim, você vai usar o mesmo conceito que você tem no SQL normal para construir os DAX. Então, esses caras vão ser mais simples de você aprender. Tá? Então, se for comparar MDX com DAX, para usuários entre básicos e intermediários, a preferência por usar o tabular, né? Porque o DAX é muito mais simples de se aprender. Tá? Então, tem uma série aí, como a gente está vendo, uma série de coisas que você precisa levar em consideração de decidir qual modelo você vai usar. Tá? Bom, pergunta, qual modelo devo usar? Né? Então, cara, você está lá no início do projeto, você tem requisitos, você já sabe mais ou menos como é a tua regra de negócio, então você pode fazer algumas perguntas, tá, para poder decidir. Então, pergunta 1, existe memória disponível? Cara, teu servidor tem 4 gigas, 2 reservados para SQL Server, 1 reservado para o sistema operacional, e os caras ainda fazem alguns processinhos de ETL lá dentro. Como é que tu vai subir, sei lá, 1 giga de dado dentro desse servidor? Então, descarta o modelo tabular, né? Você não tem como usar o modelo tabular nessa situação. Você não tem memória disponível, tá? Alta disponibilidade é um pré-requisito? Eu preciso ter um ambiente 24/7 disponível, porque se esse cara cair, eu perco milhões. Cara, não vai para o tabular. A não ser que você use o modelo PaaS, né? A não ser que você use o Azure. Mas, no caso de ambiente on-premise, multidimensional. Aí você cria lá um failover cluster instance e coloca lá, sei lá, 2, 3 servidores dentro desse cluster, e aí você mantém esse cara 24/7, tá? Qual a complexidade do meu projeto entre DW e modelo Datamart, né? Cara, sei lá, é sempre hierarquia simples, eu sempre vou ter dimensões measures aditivas, né? Additive measures, então sempre vai ser somatório de tudo por tudo. Eu não tenho nenhum cálculo complexo. Cara, é tranquilo, eu não vou ter relacionamento de pai para filho e, cara, meu modelo é bem simples. Eu tenho memória e o meu ambiente não precisa ser autodisponível. Cara, tabular. Tá? Então, você não vai ter problemas de DAX para resolver.
porque teu modelo é simples, teu modelo é básico. Cara, meu modelo é complicado. Eu tenho um monte de cálculo complicado, eu tenho situações em que o escopo do meu cálculo muda, como a gente falou no slide anterior, eu tenho um monte de relacionamento pai para filho, eu vou ter measure semi-aditiva e não aditiva dentro da hierarquia de pai para filho, as minhas hierarquias pedem, em várias situações, measures semi-aditivas, e, cara, é um modelo bem complexo. Cara, tu vai ter muito problema no modelo tabular para poder resolver esses problemas. Então, nessa situação, eu aconselharia que você usasse um modelo multidimensional, tá? Qual o nível de maturidade e conhecimento do processo e da tecnologia por parte do cliente? Então, vamos lá, você está como consultor, você é um consultor, você não é o responsável pelo projeto, e você precisa dizer para o cliente qual modelo ele vai usar. Então, primeiro você vai ter essas 3 primeiras perguntas respondidas, e com base na resposta, cara, se o cliente é imaturo, se ele não tem ninguém preparado para mexer com cubo multidimensional, ou não tem possibilidade de treinar alguém para fazer isso, se o modelo dele é complexo, mas não tanto, ou seja, tem como você resolver ali com DAX, sem tanta complexidade, cara, aí você tem que ter maturidade técnica para conseguir direcionar o teu cliente, porque se você direcionar o tabular para um modelo muito complexo em uma situação em que ele não vai ter memória, ele vai ter problema. Se você direcionar o multidimensional para uma situação onde o modelo dele não é tão complexo e ele não tem ninguém que seja capacitado para construir um cubo, para fazer queries em MDX, etc., então você vai ter problema também. Então você tem que ter um pouco de maturidade e entender bem a situação do cliente e preparar bem o cliente do que ele pode esperar, tanto como arquitetura quanto de dificuldades no projeto, para que ele não tenha surpresas, né, dentro da entrega e dentro da situação atual da empresa dele. Ok, pessoal? Murilo, até agora é tudo tranquilo, né? Você está apresentando muito bem, cara, que ninguém pergunta nada. Tá tudo muito claro. Então o pessoal não entendeu nada. Ou isso, ou isso. Mas tá tudo tranquilo aqui, nenhuma pergunta, tudo certo. Bom, pessoal, aí a gente fala um pouco sobre o modelo de paz do Azure Analysis Services. Então, pode falar, Murilo. Não ia falar nada não. Tá. Ok. Então, o modelo PaaS do Azure, pessoal, é basicamente uma possibilidade de você deixar tranquilo. Então, basicamente, é a possibilidade de você deixar aí a parte de infraestrutura, de manutenção de storage, de cuidado com Windows, de habilitação de patches, de segurança, e etc., com a Microsoft. O que você vai cuidar no PaaS? Do teu modelo. Então, você basicamente vai criar o teu modelo usando aí as ferramentas de desenvolvimento normais que você já usa, que é aí nossa, as ferramentas que você usa agora, esqueci o nome da ferramenta aqui, o Visual Studio, né? Você vai realizar essa conexão através do Azure Active Directory. Então, como você já sabe, se você já se conecta no SQL Server via SQL Authentication, né? Você não tem um Analysis Service Authentication, na verdade você sempre conecta via AD, via Kerberos, então você vai ter aí, ao invés do AD normal no teu ambiente on-premise, você vai ter o Azure Active Directory no ambiente PaaS. E um ponto de observação importante é que você não consegue usar o PaaS para modelo multidimensional, você só tem o PaaS para modelo tabular. Então, tudo aquilo que a gente falou anteriormente tem que ser considerado antes de você subir a tua arquitetura em modelo PaaS para o Azure. Arthur, mas se o meu ambiente todo for Azure, se eu não quiser um modelo on-premise e eu tiver que usar o modelo multidimensional, aí você tem que adotar uma opção de AS, Infrastructure as Service. Então você vai ter que criar uma VM, instalar um SQL Server dentro dessa VM, ter um cubo multidimensional, análise de services multidimensional dentro dessa VM e trabalhar com esse cara via infraestrutura como serviço. Tá, pessoal? Bom, sobre preço, tá? O preço do Azure
Analysis Service, ele é baseado em QPUs, que é a potência que você vai ter de usabilidade, de solicitação e de conexões dos seus usuários ao Analysis, a quantidade de memória em giga, e essa memória, a gente está falando nesse caso, não de memória como memória barra processamento, mas de memória como armazenamento, né? Porque esse cubo vai ficar dentro da memória. Né? E o tier, então você tem, né, dentro do tier, você tem Developer, o Basic e o Standard. Então, dependendo do teu tier, o teu preço vai mudar. Bom, qual a diferença do Developer para o Standard? É como se você estivesse pegando o SQL Server Developer e o SQL Server Enterprise. Você vai ter tudo, porém, o Developer é para desenvolvimento, para teste. Para ambiente de estudo, para ambiente de desenvolvimento. O Basic vai ser como o SQL Server em formato standard. Você vai ter todas as features, exceto perspectivas, múltiplos particionamentos, múltiplas partitions, né, e Direct Query Mode. Standard é como se fosse a versão Enterprise aí do ambiente on-premise. Você vai ter tudo de tudo. Tudo que for possível de se fazer dentro do ambiente PaaS, você vai ter disponível. Tá? Então, se vocês quiserem ver um pouco mais sobre precificação, a gente pode entrar nesse link, aí você tem aqui quanto vai custar mais ou menos por hora, dependendo do lugar, da região que tiver o teu análise, dependendo do tier, dependendo da quantidade de QPUs que você utilizar e de memória que você tiver, tá? Então, a gente não vou discutir isso com vocês, porque eu acho que isso aqui é mais uma questão de vivência. Você pode começar com o mais básico e ir aumentando aos poucos, ou aumentar em momentos de pico. Então, para quem já tem experiência em trabalhar com Azure, sabe mais ou menos como isso funciona. Bom, vamos voltar aqui para o slide, só reabrir aqui o slide. Pessoal, a gente tem aí outras soluções. Arthur, entendi a necessidade de usar um cubo, mas minha empresa não tem o SQL Server e eu não tenho budget para comprar o SQL Server e eu não tenho budget para usar o Azure e, cara, a gente só usa o Excel. Você tem a mesma tecnologia do Analysis Service tabular dentro do Excel Power Pivot. Então, você pode criar um cubo dentro do Excel. Tá? Então, você pode, sei lá, publicar esse cara dentro de um ambiente de SharePoint que você tiver, você pode colocar ele dentro de um file share para outras pessoas lerem esse cubo sem poderem escrever, obviamente, né, e construírem aí suas análises usando o Power View ou usando o Excel em formato ali de tabela dinâmica, tá? Então, você tem essa opção. Arthur, eu uso Power BI, mas eu não tenho interesse nenhum de subir uma instância em formato PaaS, não tenho budget para subir esse PaaS no Azure, e, cara, o meu ambiente é pequeno, eu tenho aí alguns dados que são reaproveitados em relatórios para equipes diferentes. Você pode usar o Power BI Services, então você tem a opção de criar um PBIX, ou seja, um relatório do Power BI, você cria toda a arquitetura, toda a regra de negócio, né, de relacionamento, de measures, de queries de MDX, de DAX, desculpa, para resolver problemas de regra de negócio, e aí você, depois de feito isso, pode publicar esse PBIX e ele vira dentro do teu espaço de trabalho lá, ele vai virar uma fonte de dados. E aí você pode pegar e conectar nessa fonte de dados. Então, você tem uma opção lá dentro do Power BI Desktop, que é como origem o Power BI Services. Então, você vai poder escolher esse PBIX e você vai usar esse PBIX para criar as suas análises. Então, é uma espécie de cubo que você tem dentro do Power BI. Qual o ponto de observação para isso? Cada PBIX pode ter, no máximo, 1 tera de tamanho. Então, se o teu modelo tiver ali 6 gigas e dentro do modelo compresso, ele ficar entre 2 e 3, você não vai conseguir publicar esse cara dentro do Power BI. Então, você tem que, é um ponto de observação, tá? É importante. Você pode usar esse cara desde que o teu tamanho de PBIX não exceda 1 tera, ou 1 giga. Tá, pessoal? Então, aí são outras opções que você tem de solução para poder resolver esse problema, caso necessário, caso você não tenha budget ou não tenha o time aí para poder criar esse modelo de análise, tá? Bom, pessoal, basicamente,
alguma dúvida sobre o que foi discutido? Porque a ideia realmente dessa palestra era trazer para vocês uma visão mais de arquitetura e mais de decisão por que solução optar, não técnica, não era entrar e criar coisas, era mais mostrar para vocês uma visão mais de arquitetura mesmo, de projetos que eu tenho vivido e sobre aonde a pedra aperta no sapato, né, dependendo do modelo que você escolhe, no meio do projeto. Sei lá, se escolher um modelo errado e no meio do projeto tem um problema. Já passei por isso algumas vezes, então a ideia dessa palestra era essa. Então, com base nisso, alguma pergunta, pessoal? Sim, Arthur, tem aqui algumas coisas agora. O pessoal perdeu a timidez depois da última parada aqui e apareceu aqui. Pronto, eu vou começar aqui de quem enviou primeiro. E a primeira pergunta é a seguinte: seria possível mesclar o MDX e o tabular e agregar o resultado no final? Não. Não. Assim, porque assim, ou você trabalha com o MDX Query para buscar tanto no tabular ou no multidimensional, ou você trabalha com MDX para o multidimensional, ou você trabalha com DAX no tabular. Você mesclar duas queries de dois modelos diferentes ou de um modelo só não vai funcionar. Legal. Pergunta seguinte aqui é assim, pronto, Arthur, boa tarde, cara. Pronto, ele mandou uma boa tarde para você, acho que você devia ser educado em responder. Boa Estou dizendo. tarde. Na tua experiência, os workarounds de debilidades do modelo tabular em relação ao multidimensional têm sido um empecilho muito crítico nos projetos? Depende da complexidade, cara. Por exemplo, se tu pega aí uma métrica semi-aditiva dentro de um relacionamento de pai para filho, é quase impossível você fazer isso no tabular. Então, por exemplo, você tem lá, eu quero saber quanto cada funcionário gasta com relação a todas as áreas da minha empresa. Então, você vai ter aí relacionamento pai para filho. Você vai ter o diretor, você vai ter o dono, você vai ter o gerente, você vai ter o pessoal, os atendentes. E aí, cada um tem um gasto específico. E aí, você precisa sumarizar esses caras por área dentro desse modelo, e essa métrica é semi-aditiva, você não pode sumarizar sempre ao longo do período do tempo, você tem que sumarizar dependendo do mês, dependendo do dia e etc. É um modelo mais complicadinho assim. Nesse caso, eu resolveria facilmente usando o parent-children, a hierarquia parent-children do modelo multidimensional com o membro unitário. Já no tabular, cara, fazer o parent-children já é um porre. Resolver semi-aditiva já é outro porre. Você mesclar os dois, cara, eu nunca me arriscaria a fazer. Então, depende da complexidade, entendeu? Por isso que eu sempre citei o quão complexo é o modelo. Dependendo da complexidade, dá para tu resolver com DAX. Dependendo da complexidade, eu não arriscaria. Ok. Seguinte aqui, a questão é, sobre a carga incremental, é possível no tabular? E a partir de qual Sim. tamanho seria um problema no tabular? Cara, depende da quantidade de memória que você tem. Porque, assim, se você for ler um pouco sobre a parte de internos da arquitetura do tabular, você vai ter o seguinte, por exemplo, o tabular gasta pelo menos um terço do tamanho atual do cubo para processamento. E você ainda tem o seguinte, quando você faz distinct count ou outras measures de distinct no tabular, ele consome um pouco mais de memória porque ele cria uma tabela temporária. Então, assim, se você tem um modelo de 2 gigas em memória, na verdade, vamos botar 3 gigas em memória. No count, você vai consumir aí mais uns 500 megas. E você, nesse mesmo momento, está fazendo um processamento. Você vai gastar mais 1 giga. Então, você vai ter aí 4 gigas e meio sendo usado de memória. Quanto de memória você tem no teu ambiente? Então, depende. Né? Você tem que entender bem como é que funciona a arquitetura desse cara, aí eu te aconselho, inclusive se você quiser me procura, eu vou passar aqui daqui a pouco os meus links, né, de acesso, então eu te passo, eu li um white paper, né, de, sei lá, 30 páginas que fala de toda a arquitetura de internos do tabular, para poder ver quanto realmente que eu preciso provisionar de memória no meu ambiente para não ter problema, entendeu? Então, assim, depende do quanto de memória você tem, Arthur, o meu modelo é de 1 giga, eu vou usar o X-Velocity, então vai virar aí uns 300 megas e eu tenho 1 tera de memória. Cara, você nunca vai ter problema. Depende, entendeu? Legal. Seguinte,
Onde eu posso encontrar material de estudo aprofundado sobre as engines tabular e multidimensional, SSAS internals? Cara, SSAS internal você não vai ter. Eu posso te passar 2 white papers de arquitetura internals, que é onde o cara te fala de coisas que você tem que se preocupar em configurações de servidor para não ter problema. E aí eu te indico o livro SQL Server Analysis Service with Multidimensional and Tabular with DAX and MDX. É um livro da série Professional, eu não lembro quem é o autor agora. Inclusive, eu estudei esse livro, eu não digo que eu estudei, eu digo que eu engoli esse livro durante 6 meses, e é um livro onde o cara sai do incipiente de análise até a parte aprofundada de configuração de agregação. Então, assim, eu aconselho o estudo desse livro, é um livro muito bom, mas é um livro bem denso de se ler, e eu aconselho a leitura dele para você degustar. Ok, legal. Isso aqui é uma pergunta que é uma sequência da outra pergunta que você tinha respondido sobre a carga. E é o seguinte, quando é feito a carga, o ambiente não fica indisponível, então? De qual dos 2 modelos? Agora eu acho que é melhor o seguinte, passa aí o seu contato no final e é melhor vocês falarem para poder fazer um... Até porque já deu time, né, cara? Não, tranquilo, o tempo não é problema. Agora, de resto aqui, Entendi. não tem mais pergunta, mas são simplesmente algumas gratificações para você aqui. Apresentação muito boa, obrigado. Arthur, acabei pegando a apresentação do meio para frente, muito interessante. Show, valeu, cara. Excelente palestra. E no final aqui perguntaram qual é o nome do livro. Caramba. Ó, também gostaria do livro. Tá. Pessoal tá querendo o livro aqui, cara. Acho que você devia sortear um livro dele. Galera, o livro é o SQL Server Analysis Services Multidimensional and Tabular with MDX and DAX. É exatamente esse o nome do livro. Ele é da série Professional e ele está vinculado ao 2012. Então, assim, as diferenças de construção no tabular do 14 e do 16, você tem que pegar por fora. Não mudou muita coisa, assim, foi implementado algumas coisas legais, como o filtro bidirecional, que é uma coisa que resolve muito a parte de relacionamento de muitos para muitos, mas, assim, isso é tranquilo de aprender por fora, mas a parte de core mesmo do análise, tanto de um quanto de outro, quanto a parte de desenvolvimento em MDX e em DAX, o livro cobre perfeito. Tá? Então, me adicionem aí, eu vou passar os contatos para vocês agora. Então, tá aí, cara, podem me mandar pergunta em qualquer um desses contatos que eu respondo, e aí eu passo para vocês, link, a gente conversa, troca ideia, eu não tenho problema sobre isso, até porque é um assunto que eu gosto bastante de falar, e aí é a minha vida. Legal. Isso é bom porque vai ter suporte graças da Microsoft. Não é barato não, é hora da Microsoft, é cara. Então, apareceu outra pergunta aqui. A modelagem de dados no Power BI tabular compromete a performance? Não, porque é a mesma coisa. Ó, pessoal, o Power Pivot, tá, no Excel, o Power BI, tá, e o import-export, né, quando você traz o dado para dentro do PBIX, e o análise service tabular, e ainda mais, né, o índice Column Store Index do SQL Server a partir de 2012, essas 4 tecnologias usam o mesmo algoritmo do X-Velocity de compressão. Então, é a mesma coisa, você criar o PBIX dentro do Power BI, você criar um modelo tabular dentro do análise service tabular, você criar o Power Pivot dentro do Excel, vai dar no mesmo. A única diferença é que pro PBIX você só pode ter 1 GB de armazenamento compresso. Mais que isso, você vai até conseguir fazer no modelo no Power BI Desktop, mas tu não vai conseguir subir isso para o Power BI Service. Legal. Outra coisa, você falou do Column Store agora. O Column Store, um in-memory OLAP no caso, não vai aí tirar algum protagonismo dos cubos? Isso é uma coisa que poderia tomar a função dos cubos de uma forma mais simples? Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, a gente volta para o assunto lá do começo, que é o seguinte: quando que eu preciso usar o cubo? Quando a minha regra de negócio é complexa ou quando eu tenho muito dado?
Então, ainda que eu tenha um column store index comprimindo o meu dado na minha tabela no SQL Server, e ainda que esse column store index seja extremamente legal, lá ele performe bem, etc., dependendo do meu relatório da ponta, dependendo das comparações de temporais, dependendo das queries que eu uso para fazer isso, não, ele não vai tomar o ambiente do cubo. Porque a manutenção seria custosa, seria por isso, no caso. Essa é a ideia. Não é uma questão de, não é só uma questão de manutenção. Manutenção de queries, relatórios, ou seja, tudo seria mais... Isso, exatamente. E também você teria o problema de a query se tornar até menos performática dependendo do que você está pedindo para a tabela, ainda que ela tenha o column store index. Ok. Então, assim, tem que ver isso tudo. Legal. A última pergunta aqui é uma pergunta que já foi feita e eu vou pedir para você fazer o seguinte: abre o Google, escreve o nome do livro para as pessoas verem. Tá bom, vamos lá. Cadê? Análise Service Profe. Acho que tu vai ter que escrever, cara. Professional, se você, ok. Calma que a gente vai achar aqui. Não é o de 2008, é do 2012. Deixa eu achar ele aqui. Peraí. SQL Server Analysis Service 2012. É esse cara aqui. Pessoal, tu já até tentem não fazer o download, né? Vamos dar o crédito pro cara que escreveu, né, cara? Porque esse livro ficou muito bem escrito, cara. Exatamente. Eu tenho ele em livro mesmo, eu comprei ele. É esse cara aqui. Legal. Então tá aí para quem perguntou, esse aí é o livro, tira um print screen porque é longo o nome. E também perguntaram aqui se dá para rever essa sessão, essa apresentação aqui. Ela está sendo gravada e o Virtual Group Português Virtual Group tem um canal no YouTube que a gente coloca sempre as gravações lá, ou seja, essa e as outras sessões que a gente já teve aqui vão estar disponíveis no canal no YouTube. Se inscreva lá não no canal, não verei YouTube, eu não vou pedir like, se inscreva no meu canal, mas se inscreva no nosso chapter lá no site da PASS, que é o pass.org, que você vai receber os e-mails quando tiver novas sessões e também com o link da gravação dessa sessão de hoje, tá? E é isso. Mas eu vou pedir, Murilo, dê um like lá no meu canal, dê um like lá na minha página do Facebook. Você pede. Clica no sininho, o negócio é isso aí. Só não siga ele no Instagram porque tem coisas feias aparecendo lá. Mas tá bom. Obrigado, Arthur, pela participação. Obrigado a quem. Arthur não, mandaram aqui, Arthur não some. Você deve saber o porquê disso. Mas obrigado a quem apareceu. O Arthur não vai sumir, ele está em São Paulo. Agora, se você quiser encontrar ele, vai procurar. E um abraço a todos, a gente se vê aí na próxima. Valeu, galera. Obrigado, um abraço. Valeu, Murilo, pela oportunidade novamente. É sempre um prazer estar com vocês. E, galera, tamo junto. E qualquer coisa eu tô aí. Valeu, cara. Legal, obrigado. Boa tarde a todos.